Oi, eu sou Calu Cavalcante e essa é a terceira parte do meu relato da cirurgia de Joanete que eu fiz no dia 21 de novembro de 2023. Hoje é dia 11 de dezembro, então faz 20 dias que eu fiz minha cirurgia e eu vou contar pra vocês como é que foi do dia 1 até o dia de hoje. Vim de Fortaleza, na capital, para a minha cidade, que fica a 238 quilômetros em Sobral, carro próprio, com as pernas levantadas, porque eu sentia que ficava com uma pressão muito grande no inchaço, né? Durante o caminho, a gente teve algumas paradas, e aí a gente foi no banheiro, fui lanchar, e aí nesse momento meu esposo ia me levando no tutum, ou então ia caminhando bem devagar com a muleta, porque a sandália que o médico me indicou, que ela tem um desvio, sabe? Então, assim, ela não ajuda muito na questão de se equilibrar. E desde o dia da cirurgia, né, até o terceiro, quarto dia, eu sentia meus pés muito dormentes. Então, assim, eu não tinha muita força para caminhar, muito equilíbrio. É como se meu pé realmente estivesse totalmente dormente. Eu não sentia nada do pé. Eu mexia o calcanhar, o tornozelo, mas os dedos, a sensibilidade de se equilibrar, é muito difícil. Logo quando eu cheguei em casa, eu já iniciei os tratamentos com as medicações que ele mandou. Anti-inflamatório, antibiótico, remédio para dor de 12 em 12 horas. E eu fiz isso bem direitinho durante os 7 primeiros dias. E aí ele mandou eu ficar tomando só se eu sentisse dor. Então no primeiro e no segundo dia ainda continuei tomando, que eu sentia dor. Mas a partir do terceiro dia, que no caso foi no nono dia, eu já não estava mais tomando nenhum remédio até o dia de hoje. Como é que foi os banhos, né? Os banhos foram sentada, né? Eu colocava sacos em cada pé, e aí eu tomando banho com a duchinha mesmo, devagar, sentada, e o cabelo também lavando na pia do banheiro. Mas realmente não tem como a gente ficar em pé muito tempo, assim, para tomar banho, mesmo que seja 3, 4 minutos, é muito difícil, principalmente nesses primeiros dias. Logo quando eu cheguei em casa, eu comecei a usar a muleta, né? Assim, muito desequilíbrio, com muita dificuldade. Por mais que fosse as duas muletas, né, dos dois lados, aquela muleta mesmo axial, que chama, não sei o nome. Mesmo assim, eu tive muita dificuldade, porque como eu fiz a cirurgia nos dois pés, então tem todo um processo para conseguir equilibrar e não botar um peso um e na outra. E eu sentia muita dificuldade nisso, mas com os dias a gente vai se adaptando à nova realidade, né? Que durou pouco tempo. O sofá foi meu grande companheiro, né? Assim, todo momento eu estava no sofá, porque eu conseguia levar os meus pés na hora que eu sentia que estava doendo, que estava inchado. Sempre eu estava colocando o pé para cima, né? Que foi uma das orientações também, para poder não aumentar o edema, porque o pé realmente estava muito inchado. Na hora de dormir, eu iniciei nos primeiros dias, até mais ou menos os dias 8, 9, dormindo em rede, porque o pé já ficava numa altura mais elevada, né, que o coração, que essa é a orientação para ajudar. Realmente foi muito difícil as dormidas no início, porque eu sentia muito incômodo, medo de bater um pé no outro, medo de machucar. Para vocês terem ideia, dormindo no ar-condicionado, né, e frio e tudo, mas eu não sentia frieza nos pés devido à dormência, né, então eu me cobria até a canela ali e eu não sentia, então assim, eu não cobria o pé, não sentia. Com o passar dos dias eu fui criando mais confiança, e aí eu coloquei assim, entre eu e meu esposo, uma redezinha, e aí a gente, perto dos pés, né, para dar uma divisão, e aí a gente foi conseguindo dormir novamente na cama. As dores que eu sentia, né, nesses dias eram as dores de tipo como se fosse uma pressão, sabe? Assim, como se estivesse pressionando o dedo. Uma coisa assim muito esquisita, né? Porque no primeiro curativo eles colocam tipo, ele, né, o Dr. Rafael, ele tem uma técnica de colocar a fita neoprene, acho que é esse nome que chama, uma fita nos dedos, né, pra segurar o dedo na posição que ele tem que ficar. E aí eu achava que ela que estava dando a pressão, mas na verdade era a posição mesmo do dedo, né? Porque todos os ligamentos, tendões, eles estão se acostumando com aquela nova posição óssea, então doía demais, como se realmente estivesse pressionando mesmo aquela situação, né? Mas aí eu acordava de madrugada, às vezes, com dor e tudo, mas aí era próximo a tomar o remédio, né? Até comentei com ele sobre isso, que sempre ficava próximo de tomar o remédio quando a dor vinha. E eu tomava e aí passava. No 7º dia, eu fui pro primeiro retorno para mudar o curativo. Eu fiz lá no Espaço Saúde Unimed, lá em Fortaleza mesmo. O Dr. Rafael já estava lá, ele viu tudo. Estava bem inchado o pé, saiu muito sangue no primeiro curativo. Eu fiquei muito preocupada em relação a isso, mas logo, tanto o enfermeiro como o Dr. Rafael explicou que, por mais que tenha saído sangue e tudo, tava tudo sequinho. Então, não era um sangue que estava saindo naquele primeiro momento.
Então, assim, eu fiquei bem tranquila. Ele viu tudo, explicou, e aí ele colocou novamente as fitas neoprene para prender de novo o pé e refez o curativo, que ia durar aí mais 7 dias. E aí, nesse retorno para Sobral, né, porque foi bate e volta, né, eu fui, fiz o retorno e já voltei. Quando eu cheguei aqui em Sobral, eu me senti muito mal, com dor no corpo, dor nos pés, porque tinha coxado novamente, né, e tudo. E assim, passei um dia mesmo muito ruim, pensei que tinha pegado até alguma doença, assim, realmente do corpo, mas não foi. E aí, perguntei pra ele, né, o que podia. Não pode ter sido realmente da viagem, porque o pé ficou muito para cima por muito tempo, muito para baixo, esse movimento todo, não estava acostumado. E teve a finalização dos remédios. Então, tudo isso contribuiu para ter essa reação depois do primeiro curativo. Por esse primeiro curativo, eu comecei a dar uns incentivos maiores, assim, para os dedos, comecei a pegar nos dedos, a mexer para cima e para baixo com muita delicadeza, né? Porque como estava dormente, eu não sabia muito bem até onde podia ir, mas estava lá mexendo, incentivando, fazendo umas massagens, né, na planta do pé, mexendo no tornozelo, o calcanhar que também estava meio limitado o movimento. O tempo foi diminuindo cada vez mais as dormências no pé, né? O calcanhar, eu senti na metade do pé. A cada dia eu vou ganhando uma mobilidade, um movimento, uma sensibilidade. A partir do dia 13, eu já parei de sentir dor, só mesmo alguns formigamentos, alguns tipos choquinhos que dava, alguma dormência específica, mas tudo já do planejado, que o Dr. Rafael já tinha me orientado que isso pode acontecer e vai continuar acontecendo por um tempo. E aí hoje a gente teve o retorno, né, o segundo retorno. Foi feita a remoção do segundo curativo, então dá pra ver que o pé já tá bem menos inchado, com menos hematoma, tudo muito sequinho, né, os pontos, né, não tinha nada de sangue, tirou com muita facilidade a enfermeira. E aí o Dr. Rafael viu, disse que tá tudo como previsto, tá tudo maravilhoso. Eu levei um raio-x novo para ele, então os meus pés no raio-x estão desse jeito aí que vocês estão vendo, né? Esses aí são os pinos que foram colocados, esse é o alinhamento dos dedos. Então, assim, tá tudo maravilhoso do jeito que é pra ser. O doutor já orientou que eu retirasse as muletas, então a partir de amanhã eu já vou estar tirando uma, depois tirando a outra para poder andar só com as sandálias e me equilibrar mais. Ele passou alguns exercícios para me estar fazendo em casa, começar a colocar compressa, começar a fazer massagens e estimular os dedos todos os dias. Me passou também as sessões de fisioterapia, né? 30 sessões, então já vou procurar aqui em Sobral mesmo uma fisioterapeuta especialista, né, em recuperação ortopédica. A gente está muito feliz com o resultado, era como previsto. Realmente, uma cirurgia ortopédica tem que ter paciência, tem que ter calma para poder ir passando dia após dia e ir melhorando dia após dia. Realmente teve momentos assim que quase vi um arrependimento pela dificuldade, pelo sofrimento, porque no início a gente realmente fica muito dependente. Muito, né? Meu marido, minha mãe veio para minha casa para poder me ajudar, porque realmente não tem como a gente ficar muito tempo em pé, não tem como a gente andar para um lado e para o outro, assim, com rapidez, com agilidade, né? A gente fica mesmo dependente, até porque eu escolhi fazer bilateral, né? Então isso é um problema, vamos dizer assim. Quem faz um, depois faz o outro, é melhor, né? Eu fiquei esse tempo todo na minha casa, cuidando, repousando para poder ter uma recuperação adequada. Então acho que por isso também a gente teve todo esse sucesso aí até o segundo retorno. Então o próximo retorno vai ser em 45 dias, né, no dia 5 de janeiro, e aí eu vou contar para vocês como é que foi esse período do dia 20, né, da cirurgia até o dia 45, tá? Então, até o próximo relato. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui embaixo e perguntar, que aí eu vou explicando alguma coisa que eu tenho esquecido, tá? Um beijo e tchau!